Na aula de hoje, nós vamos ver conceitos relacionados à parte de visão de produto, cenários e requisitos para IHC, ok? Então, o primeiro ponto no qual nós vamos falar sobre a parte de cenários envolve conceitos com relação à parte de lacuna da parte de pesquisa de design, na parte de design research, né? Porque nós fizemos a utilização das técnicas de pesquisa Storm, entrevistas, questionários em si, elaboramos as nossas hipóteses de personas e as nossas personas em si. E qual que é o próximo passo depois da parte de design research, né? Envolve a parte de requisitos, né? Então, dentro da parte de design, pesquisa de design ou design research, nós temos algumas lacunas. São dos nossos cenários, né? Que envolve imaginar interações ideais com os usuários. A parte de derivar requisitos, definir o framework ou uma estrutura, né, relacionadas à parte de interação fundamental do produto, né, com relação ao seu usuário utilizando um produto de fato, e refinar o framework definido nos detalhes de design, né, que é relacionado à parte de operabilidade, a parte de execução, utilização de um sistema em si, com relação à parte de protótipos de design, ok? Então, dentro dessas características, nós vamos ver os conceitos de cenário, requisitos e a parte de processos de definição de requisitos em si, beleza? Então, o primeiro ponto é relacionado à parte de cenário. Cenário é a definição, as definições básicas de cenário envolvem contextos que cenário é uma narrativa ou uma interação, no qual a gente vai definir o comportamento do produto do ponto de vista do usuário específico, né, que envolvem os conceitos do que nós definimos dentro das personas. Muitas das vezes, os cenários eles envolvem narrativas que fazem parte de uma história humana, né, no qual tem a parte que comunicam ideias, permitem imaginar e projetar o futuro. Narrativas com relação a ferramentas de design, né? Que envolve usuários compreender as histórias com facilidade, ajudam a compartilhar ideias de maneira efetiva, podem alavancar nossa criatividade para a utilização de produto, né? E ferramenta possível para documentá-las através de storyboards, né? Mas essas técnicas de ferramentas vamos ver na próxima aula, tá? Com relação às ferramentas de prototipação, beleza? Então, dentro dessas características, né? Nós temos a aplicabilidade, né? Com relação à diferença entre cenários e casos de uso. Creio que vocês já devem ter visto isso, casos de uso, né? Dentro de introdução à introdução à engenharia de software ou na disciplina de engenharia de software em si, né, que são conceitos básicos. Caso alguém não saiba, né, a gente vai passar algo bem superficial nessa explicação desses conceitos, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, me encaminhe um e-mail, beleza? Ou a gente tira isso dentro de sala de aula, beleza? Então, reforçando, né, com relação às características de cenários, nós podemos utilizar esses cenários para diferentes etapas do processo, né, com diferentes tipos de objetivos, no qual nós podemos utilizar para descrever uma história num domínio de atividade, visar capturar requisitos e auxiliar no entendimento de alguma atividade em si, né, com relação aos nossos usuários, levantar questões sobre a introdução em tecnologia, fazer a parte de explorar diferentes soluções de design e avaliar se um produto satisfaz as necessidades desses usuários, né. Então, dentro dessas diferenças, né, nós temos a parte de cenários versus casos de uso, no qual os cenários vão além da interação com o usuário e da funcionalidade. Porque a prioridade, a gente volta com prioridade as funções, né? E como essas funções são expressas para os nossos usuários e como o usuário interage com o sistema, né? Já o caso de uso, eles expressam requisitos funcionais de sistemas de maneira exaustiva, né? Depois eu coloco um exemplo para vocês com relação a casos de uso, tá bom? Mas por enquanto aqui a gente não vai usar casos de uso, porque exige muito mais trabalho, leva um pouco mais de tempo para vocês aprenderem, tipo, bem mais cansativo, né? Porque o foco do caso de uso é em transações e ações, né? De baixos níveis dos nossos usuários. E com consequentes respostas do sistema, né? O qual a gente já espera, né, que o sistema atenda às necessidades desses usuários, tipo, e relacionados à parte de comportamento preciso, né? Que não é a parte de especificação em si, né? Supondo
dentro desse contexto, nós temos suposições sobre a forma e comportamento ficam fora da descrição dos casos de uso, né? Porque a gente não consegue entender os objetivos dos usuários de fato, mas isso em nível sistêmico. Então, a tendência de considerar todas as interações do usuário com a mesma probabilidade de ocorrência e a mesma importância, tá bom? Então, aqui nós vamos utilizar mais a parte de cenários, tá? Não tanto quanto a casos de uso, ok? Mas existem outras técnicas, tá bom? A gente não vai entrar em tantos detalhes assim. Outra técnica, né, com relação aos cenários versus as histórias de usuário, no qual eu já havia comentado na aula passada, as histórias de usuário, elas são utilizadas para metodologias ágeis, né? Porque normalmente elas coletam requisitos, né, descritos de maneira mais informal, né? No qual não costumam descrever um fluxo completo das atividades e nem da parte dos objetivos dos usuários, né? O qual a gente, no caso, também pode utilizar como uma das técnicas, né, de coleta de requisitos, mas para IHC nós vamos utilizar mais a parte de questões voltadas para a parte de cenários, né? Porque, como eu falei anteriormente, elas descrevem o comportamento e as experiências dos atores, né? No qual cada ator tem um objetivo, né? No qual os nossos usuários objetivos que dirigem as tarefas que eles realizam, né? Então o cenário ele possui um enredo que inclui sequências de ações e eventos que o que os usuários fazem, o que acontece com eles, o que muda, que mudanças ocorrem no ambiente e assim por diante, né? Essas ações e eventos elas podem nos ajudar ou também às vezes podem atrapalhar, né? E podem ser irrelevantes para atingir os objetivos desses usuários em si, ok? Então, os cenários, né, são baseados em personas, né, no qual nós temos uma descrição narrativa concisa de uma ou mais personas utilizando um produto ou serviço para atingir objetivos específicos. Elas podem capturar diálogo não verbal entre usuários e produto, a parte de ambiente de uso, estruturas e comportamentos de funções interativas, e seus conteúdos devem derivar da fase de pesquisa e modelagem, né, que envolve a parte de role play e a parte de imaginação a partir dos seus dados, tá? No qual a gente vai trabalhar isso no nosso trabalho prático, beleza? Então, dentro do livro do Cooper, o Cooper fala que a parte de requisitos entra num princípio de design, né, que envolve defina o que o produto vai fazer antes de projetar como ele vai fazer, né? Então, independente da tecnologia, a gente tem que levar em consideração, independente do tipo de tecnologia que nós vamos utilizar, se vai ser uma aplicação mobile, se vai ser uma aplicação desktop, se vai ser uma aplicação web, né? Então, independentemente do tipo de tecnologia ou com relação à linguagem de programações nos quais nós vamos utilizar, né? Não depende desses pontos. Porque normalmente os requisitos eles dão a liberdade de ir em busca de solução mais viável sem comprometer os seus objetivos, né? Então a definição envolve também a definição do produto, não é compreendida se houver problemas na implementação, né? E permite planejar formas cada vez melhor de satisfazer as necessidades com o tempo, tá? Então isso vai sempre evoluindo e vai sempre melhorando com o decorrer do tempo, tá? E vocês vão ver que há necessidades e há requisitos que vocês não vão perceber logo de início, né? E requisitos que com o passar do tempo e as necessidades de uso e os hábitos, né, os objetivos dos nossos usuários, vocês vão vendo que isso vai evoluindo com o tempo, tá? Então o foco é voltado para a parte das necessidades do usuário. Mas ele pode incluir restrições legais, técnicas bem como necessárias voltadas para a parte de negócios, tá? Que inclui o modelo de domínio da sua aplicação em si, ok? Então, dentro dessa parte da definição dos requisitos, né, nós temos um processo de definição dos requisitos, que é o quê? Nós temos um passo a passo, né, que é primeiro criar a declaração da visão e do problema, né, explorar e fazer brainstorms, né, que a gente comentou isso dentro da parte de design research, identificar as expectativas das personas e construir cenários de contexto e identificar os requisitos. Caso haja necessidade, nós podemos voltar para identificar as expectativas das personas
e fazer assim por si um ciclo, ok? Então, o primeiro passo do parte de processo de definição de requisitos é criar a declaração da visão do problema, né? Que a visão do problema, ela nasce da pesquisa e dos modelos de usuário, né? Nos quais nós fizemos isso dentro da parte de design research, né? Certo? E a declaração do problema envolve a situação que precisa mudar, né? Um exemplo: os níveis de satisfação dos clientes da companhia X estão baixos. Sua parcela do mercado diminuiu em 10% no último ano por conta de ferramentas inadequadas para a execução das tarefas A, B, C, que ajudariam a satisfazer os objetivos O, né? Então, é uma declaração com relação à parte de visão, né, declaração da visão, com relação à situação em que se deseja chegar, né, não o que precisa ser mudado, é algo, uma inversão da declaração do seu problema, né. Por exemplo, essa mesma frase escrita de uma maneira no qual a gente tem uma situação em que se deseja chegar, né, que é a inversão do nosso problema. Então, envolve o exemplo, ó. O novo produto, o novo design do produto X irá ajudar os usuários a alcançar o objetivo O, por permitir que executem a tarefa A, B e C com maior frequência, com maior eficácia, acurácia, né, entre outros, e sem os problemas P, Q, R que atualmente enfrentam. Isso irá melhorar drasticamente os níveis de satisfação dos usuários da companhia X e levar ao aumento nas parcelas de mercado. Bom, outro passo com relação ao processo de design dos requisitos é explorar e fazer brainstorms, né? Os brainstorms, relembrando, né, o conceito de brainstorms em si, essa técnica fornece informações sobre os tipos de conteúdo e características que os usuários querem e desejam em um produto, né? Essas atividades de brainstorming funcionam para qualquer produto ou serviço e resultam numa lista priorizada de necessidades e desejos do usuário. Em geral, essa técnica é utilizada para levantar requisitos e aprender sobre novas características que os usuários apreciam em um produto, né? E fornecem mais benefícios quando utilizam durante o estágio conceitual no desenvolvimento do produto. Tá? Diferentemente dos grupos de foco, né, ela busca endereçar perguntas específicas ou uma sessão de brainstorm busca levantar uma forma bastante livre de conjuntos de grande abrangência, certo? De opiniões dos participantes em torno de um tema. Né? O resultado dessas atividades podem alimentar diretamente a especificação funcional e a documentação de design. Né? Então, o brainstorming em si, ela pode ser uma sessão, né, que pode ser conduzida em aproximadamente 1 hora, né, ou até menos, tá? Dependendo da quantidade dos pontos a serem analisados com relação a esses dados de sessões, né, das suas reuniões. E essa técnica é um recurso leve em termos de recurso, só que poderosa, né, em termos de resultado. Igual, nós vamos aplicar isso também, né, porque nós vamos fazer o trabalho em grupos, né? Então, nesses grupos, né, eles envolvem os nossos usuários, no qual cada um tem suas preferências, né, e suas opiniões com relação a discussões e trazer novas soluções ou novas ideias com relação a um problema em si, né. Então, o brainstorming serve para pausa nos problemas para pensar em soluções, certo? E fazer brainstorm sobre a solução, né, que no qual ajuda a aliviar a necessidade do usuário, abrange a mente para pensar em soluções alternativas àquelas que já tenham sido imaginadas, e registrar e avaliar reações diante de uma solução proposta. Ok? Então essa aqui é uma das técnicas nas quais a gente vai utilizar dentro da parte de processo de definição de requisitos. Okay? Então, dentro desses pontos, né, nós temos a parte de ideação. Tenha foco, né, com relação ao objetivo no qual vocês estão trabalhando no protótipo de vocês. Seja óbvio, certo? Seja o mais claro possível, no qual vocês vão dar um tema, uma pergunta aqui relacionada a entender as características daqueles usuários, o que eles precisam sobre aquele produto, né? Então sejam óbvios. Busque quantidade, certo? Então tragam o máximo de soluções possíveis com relação àquele problema e depois vocês vão refinando, certo? Explore as ideias nas quais cada um tem, certo? E por final se divirtam, tá? Porque é algo bem como é um trabalho em grupo, né? Então, tipo, vocês têm que discutir e sempre discussões são algo bem construtivos, né? Dependendo muito do assunto, ok? Pro nosso caso.
Então, dentro das técnicas de ideação, né, nós temos liste todas as ideias que vocês tiverem, né? No caso, pega uma folha, um doc, e comecem a listar todos os passos a passo com relação a essas ideias de possíveis soluções, com relação aos problemas, né? Elimine uma restrição, né? E se o produto não funcionar? E se isso aqui não atender tal? Não usem elimine essa restrição, certo? E se? Coloquem todas as possíveis soluções, depois vocês vão discutindo e trazendo as melhores soluções sobre aqueles problemas, ok? Façam uma analogia com relação ao problema, né, em si. Exagere, né? Tragam várias e inúmeras soluções, depois vocês vão refinando. E se surge no lixo, né? Se surge no lixo, no caso, tente ter as piores ideias possíveis, tá? Porque também às vezes podem incluir conceitos, né? Tipo, as piores ideias também às vezes acabam, putz, verdade, né? Aquela ideia que é tão ruim, mas às vezes os nossos usuários podem fazer, né? Tipo, né? A gente nunca sabe, né, as características dos usuários, né, em si, certo? Forma de trabalho. Nós podemos fazer isso de forma individual, no qual a forma individual é bom para colocar as suas ideias no papel tranquilamente e entrar em um fluxo, ok? Nós temos também a visão de trabalho em equipe, que é bom para obter perspectivas diferentes e variadas, energizar a equipe e progredir junto, né? Isso que é a vantagem de trabalho em equipe, tá? E com a comunidade atendida, né? Que é bom para entender o que? A parte de obter expertise local e específica e obter comprometimento, né, das pessoas nos quais a gente vai atender, né, nessas necessidades desses usuários em si, ok? E a forma de ideação envolve alguns critérios que para selecionar ideias, né? No qual envolve ideias mais úteis, ideias mais atrativas ou ideias mais desejáveis, fáceis de se utilizar, né? Também é uma boa parte de idealização. O mais funcional possível, né? Também pode ser algo muito específico, né? Com relações, porque você tem que atender ao máximo de pessoas e o máximo de conjunto, né? De pessoas nos quais você tenta adequar o seu produto para atender o máximo de pessoas possíveis, né? E ser o mais sustentável possível também, certo? Com relação aos conceitos, né, dos quais vocês têm, beleza? O próximo passo é identificar as expectativas das personas, né? Que é registrar as expectativas da persona para aproximar o produto do seu modelo mental, né? No qual para cada persona primária e secundária, né, no qual nós definimos, né, na parte de design research, as atitudes, experiência, a parte de aspirações e outros fatores cognitivos, ambientais, culturais ou até mesmo sociais que afetam as expectativas das personas. Então envolve também características de expectativas genéricas e o desejo das personas em ter sobre a experiência de utilizar um produto, comportamentos que as personas esperam ou desejam sobre o produto e como a persona pensa sobre elementos básicos ou a partir de unidades de dados. E a base, elas são descrições das personas e os dados crus da pesquisa, tá? É o que a gente vai estar trabalhando no nosso trabalho prático, tá? A gente não precisa se preocupar com isso, ok? A gente vai ter essas características, beleza? Bom, construir os cenários de contexto, né? Cenários de contextos envolve conta a história de uma persona particular, né? No qual a gente viu na aula passada a criação de uma persona, né? A construção de uma persona, com as suas motivações, necessidades e objetivos. Então, ao usar uma versão futura do produto da maneira para que ela é a mais típica, né? E descreve o contexto geral em que o comportamento da persona é exibido e inclui fatores ambientais e organizacionais, no qual é onde o design começa de fato, tá? Porque a gente vai entender essas características dos nossos usuários, no qual a gente vai entender as características e as necessidades deles para criar um produto específico para eles, né? No qual devem ser amplos e superficiais em termos de escopo, né? No qual o foco em ações é de alto nível e sem escrever detalhes de interação ou do produto, né? A gente vai falar com uma característica de big picture, né? Grande imagem, beleza? Bom, elas devem lidar com as seguintes questões, né? Em quais locais o produto será utilizado? Vai ser usado por um longo período de tempo?
A persona é frequentemente interrompida. Várias pessoas usam ao mesmo tempo o mesmo dispositivo. Quais os outros pontos que será usado? Quais atividades primárias a persona precisa executar para atingir seus objetivos? Qual é o resultado afinal esperado do uso do produto? Quanta complexidade é aceitável e com base nas habilidades da persona e frequência do uso do produto? Então, são algumas perguntas nos quais a gente se deve utilizar para a criação desse cenário de contexto, tá? E não representa comportamentos atuais do seu produto, ok? Isso é algo também importante. É, tratar o produto como uma caixa mágica, né, no qual ajuda a imaginar o quão simples a interação pode ser e também ajuda a pensar fora da caixa, né, com relação a trazer novas ideias com relação a aquele produto, né, com relação ao comportamento da utilização do seu aplicativo, da sua aplicação em si, né. Então o Cooper também fala que isso é um princípio de design, que essa parte nas etapas iniciais de design finge que a interface que a interface é mágica, né? No qual a mágica acontece não só através da tecnologia, mas por adotar um design orientado a objetivos do usuário, ok? Então, dentro dessas características, né, o próximo passo é identificar os requisitos dos usuários em si, né? Que os requisitos são extraídos dos cenários, no qual envolve as ações, mais os objetos, mais o contexto, né? No caso, ligar, que envolve a parte de ação de uma pessoa, com o objetivo, que é diretamente dos dados de compromissos, né? Que envolve a parte de contexto. Ok? Então, eles podem quebrar em diferentes tipos, né? Que são requisitos de dados, requisitos funcionais e requisitos de conceitos, tá? Conceituais. Existem outros tipos de requisitos também que podem ser importantes, como requisitos de negócio, né? Que envolve a parte da regra de negócio de um sistema ou do modelo de domínio de uma aplicação. Requisitos de marca, né? Dependendo da marca ou do produto no qual você quer oferecer, isso também está dentro desses requisitos. Há requisitos de experiência e de níveis técnicos também, e os níveis de cliente também são algo muito importantes com relação a essa definição desses requisitos em si, tá? Mas a gente vai trabalhar isso com essa parte de coleta de requisitos e a definição desses requisitos em si no nosso trabalho prático, né? Porque a partir das coletas de dados em si, quando a gente vai começar a analisar esses dados, a gente vai conseguir coletar essas informações com relação às ações, mais os objetos, mais a parte de contextos, né, no qual a gente vai definir esses cenários em si, ok? No qual a gente vai começar a fazer essa análise dos dados de fato, tá bom? Então, na aula de hoje a gente viu essa parte com relação aos conceitos de cenários, tá? E na próxima aula a gente vai ver os conceitos voltados para a parte de protótipos, né? Que é as técnicas de prototipação.